Bom dia, querido amigo e querida amiga! Estamos aqui em mais um devocional de fé, esse momento especial do dia em que ouvimos a voz do Senhor por meio da sua palavra, que meditamos e pedimos a ajuda do Espírito Santo em nosso dia. Desejo que você possa ser iluminado por Deus na sua jornada diária. Amém? Sabe, nós temos meditado nos últimos dias no devocional na história do apóstolo Paulo. E ele é um homem que de fato nos inspira. A sua transformação, a sua conversão, a sua entrega, a sua dedicação pela palavra de Deus, pelo Evangelho, nos inspira. Nos inspira a fazermos mais, nos inspira a nos entregarmos mais e a crermos que Deus pode nos usar apesar dos nossos erros, do nosso passado. E nós vamos ler agora juntos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Nós temos uma passagem muito interessante aqui, porque Paulo manda chamar os seus discípulos da cidade de Éfeso, os presbíteros da igreja, para se despedir deles. Porque ele estava indo a Jerusalém e ele tinha uma palavra de Deus de que lá em Jerusalém ele seria preso e de lá ele seria levado à presença de governantes para testemunhar de Jesus e que ele não voltaria mais, que lá terminaria o seu ministério. E de fato isso vai acontecer. Então Paulo chama os irmãos para se despedir e ele diz algumas palavras muito fortes, resumindo um pouco o seu trabalho, a sua dedicação. E essas palavras falam muito comigo, eu tenho certeza que vão falar com vocês. Vamos ler do versículo 18 em diante, diz assim: E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus quanto a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu vou ler de novo. Olha que forte, irmãos. Ele sabia que vinham prisões, sofrimentos, mas ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo entendeu a grandeza do reino de Deus. Entendeu que estar com Deus é maior do que tudo nesse mundo. Entendeu que a vocação de Deus e o chamado de Deus são maiores do que qualquer coisa nesta terra e que a presença de Deus vale mais do que este mundo todo. Gente, este mundo, as suas riquezas, os seus bens, são coisas legais, mas eles passam e se corrompem. E a nossa vida aqui não é nada perto da que há de se manifestar eternamente. Ou seja, o que temos aqui é apenas uma sombra da grandeza e da maravilha do que será a vida no reino de Deus. Por isso estamos dispostos a sofrer aqui, se for preciso, desde que possamos levar pessoas para o reino de Deus. Estamos dispostos a nos desgastar aqui, se for preciso, a fim de cumprir o chamado divino, a vocação divina. De que adianta passar por essa terra sem dores, se não cumprirmos o nosso chamado? É melhor com dores cumprir o nosso chamado. E é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo: a minha vida não é para mim preciosa. Para mim é mais precioso do que a minha vida o reino de Deus. Paulo entendeu. Paulo compreendeu o Evangelho. E você, já compreende o Evangelho? Ou o seu amor ainda está nesse mundo? Ou as suas paixões ainda estão nesse mundo? Você ainda está apegado ao seu carro, à sua casa, aos seus bens? Você ainda está apegado a este corpo
Quero dizer para você uma coisa, cuide bem do seu corpo, ele é o veículo que Deus te deu, cuide bem do seu carro, cuide bem da sua casa, mas não ame nada disso. Ame a Deus e ame ao teu próximo e espere com expectativa o que há de se manifestar, porque tudo isso aqui não é nada perto do reino de Deus. Tudo isso aqui não é nada perto da grandeza do que há de se manifestar. Portanto, o que temos aqui nada mais é do que trabalhar para lançar riquezas para o céu. Como fazemos isso? Servindo ao Senhor, nos dedicando, fazendo o bem, cumprindo o nosso propósito nessa terra. Amém? Que eu e você possamos ser como o apóstolo Paulo, humildemente dedicados. Que testemunho de fé em meio a tribulações. Que testemunho. Que eu e você possamos ter também uma fé firme, que no meio de tribulações, no meio de lutas, possamos manter a nossa fé firme e inabalável. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e obrigado pelo belo testemunho do nosso irmão Paulo. Obrigado pela dedicação desse homem e porque através do exemplo dele nós podemos aprender, Senhor, como sermos parecidos com Jesus. Ele foi um imitador de Cristo e nós queremos também ser um imitador de Cristo, imitadores de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos mais perto desse alvo. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos a nossa fé e amarmos o Teu reino mais do que amamos as coisas deste mundo. Senhor, nos ajuda. Ajuda esse amigo agora, Senhor, a olhar para a vida além destas coisas passageiras. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você compartilhe essa mensagem e que amanhã possamos estar juntos em mais um Devocional de Fé.